E vamos hoje ver a questão número 34 do Livro dos Espíritos. Vamos ainda falar sobre os elementos gerais do universo, propriedades da matéria. A pergunta 34 diz o seguinte: as moléculas têm forma determinada? Os espíritos nos respondem: certamente. As moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Na pergunta 34A, Kardec pergunta: essa forma é constante ou variável? E os espíritos nos respondem: constante, a das moléculas elementares primitivas, variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula longe ainda está da molécula elementar. Aqui ele vem nos falar, mais uma vez, que nós ainda estamos muito longe de compreender todo o mundo microscópico, que realmente aquilo que para nós parece a molécula menor, mais primitiva, como ele chama, molécula elementar, ainda está longe de ser realmente a molécula primitiva, que na verdade ainda decorre de aglomerações da primeira. Então, quão longe nós estamos ainda de conhecer tudo sobre o princípio material, hein, meus amigos? Mas vamos lá ouvir o espírito Miramês falando sobre a forma molecular. Ele nos fala: ainda focalizaremos o elemento primitivo. A matéria primitiva, devemos dizer novamente, está longe das análises humanas. Escapa aos aparelhos físicos porque se encontra configurada em dimensões diferentes das de ordem material. O elemento primitivo pulsa na dimensão espiritual do espírito como o fluido sutil. Ele foge mesmo às vistas dos espíritos, a não ser daqueles que se encontram em alta escala, como sendo espíritos perfeitos. Deus, pelo seu atributo divino, a inteligência, coloca nas mãos de cada criatura somente o que pode suportar e esconde o que ela ainda não pode ver para o bem e a felicidade de todos os seus filhos. A humanidade se encontra num fechamento de ciclo evolutivo, onde a terapia da dor não pode faltar. Somente ela desperta nos corações os mais profundos sentimentos de fraternidade. No entanto, pode ser aliviada. A moderação das catástrofes já se encontra nas cogitações do Mestre, desde quando os homens empreendam o esforço próprio em todos os rumos do aprimoramento espiritual. As religiões estão surgindo no mundo, por vezes com divisões, para atender a todos na qualidade de socorro espiritual. A política se afoga em um mar de sangue, usando a própria ciência que deverá ser pacífica e benfeitora para o morticídio devastador. Esperamos que o entendimento surja, porque mesmo a custo exorbitante ele virá. Enquanto isso, trabalhemos e para tanto chamamos a atenção dos espiritualistas de todo o mundo, para que deem serviço às mãos na caridade, e que isso seja na sua expressão verdadeira de amor. Antes de acender a luz do mundo exterior, erro de todos os aprendizes do Evangelho, despertemos essa chama divina dentro do coração. De outra forma, não conheceremos a paz. A ciência é uma divisão da sabedoria muito elevada, da qual todos precisamos. Todavia, ela sem amor nada conseguirá de bom. Sem o amor, ela se perderá em emaranhados de difícil recuperação. A pergunta em pauta é se as moléculas têm forma. No sentido determinado dessa partícula, pelos homens descoberta e balizada como molécula, a sua forma é transitória. O elemento primitivo que vibra no seio da natureza, não constatado pelo homem, tem forma determinada e imutável, por ser uma energia pulsante como elemento além da luz,
como sendo a fonte desta. A molécula física secundária, que é formada de aglomerações da primitiva, como podemos dizer, acúmulos atômicos, se reúnem por afinidade na formação das segundas e por determinação dos agentes altamente inteligentes da criação. Esses elementos fazem e desfazem de acordo com as necessidades do ambiente, das coisas, dos homens e mesmo dos espíritos em serviço na grande casa de Deus. A inteligência com Jesus nos convida a estudarmos a ciência dos pensamentos, das aglomerações de ideias que a nossa mente pode reunir no serviço da caridade. Cada pensamento é uma molécula secundária ao nosso dispor, formada por bilhões de outras, obedientes ao nosso comando. Quando essa formação existir nas bases do amor, receberemos de volta suas próprias vibrações na compensação dos nossos valores. Conhecer a composição das formas materiais não irá nos salvar dos infortúnios que os descuidos geraram. A tranquilidade imperturbável surge na fonte do amor e da caridade. Está na educação íntima das criaturas de Deus. As trevas estão cheias de inteligências e cientistas de renome, sofrendo as consequências das suas invigilâncias acerca da ciência mal aplicada e do desenvolvimento mental mal dirigido. Mas não existe um sequer preso nas correntes inferiores, porque amou, porque fez caridade e porque usou o bom senso na sua perfeita educação espiritual. Devemos conhecer, em primeiro lugar, a forma molecular do amor, pois é ele que nos garante a paz de consciência. Meus amigos queridos, que finalização espetacular! O que dizer diante dessas últimas palavras? Eu nada vou dizer, eu vou apenas ler novamente essas últimas palavras para que nós possamos refletir sobre elas. Ele diz: mas não existe um sequer preso nas correntes inferiores, porque amou, porque fez caridade e porque usou o bom senso na sua perfeita educação espiritual. Lindo, não é? Então, meus amigos, vamos amar, vamos ser caridosos, vamos usar o bom senso e vamos nos educar espiritualmente. Essa, nós já sabemos, é a grande saída, é o grande ensinamento, é a grande vivência que nós devemos todos os dias aprender e praticar em nossas vidas.